Assim disse Deus, nesse estudo da palavra de Deus. Disse o Deus Altíssimo a Abraão: ainda não se encheu a medida da iniquidade, da injustiça praticada pelos amorreus. Quer dizer, os nossos inimigos só serão vencidos pelo nosso Deus quando encher a taça que lhes está reservada do pecado. Quando a taça se encher e transbordar, Deus nos vingará. Porque o próprio Deus nos ensina que a vingança pertence a Ele. Mas você tem visto que os seus inimigos parece que têm prevalecido sobre si, sobre a sua vida. Quer seja no trabalho, quer seja em qualquer lugar aonde você vai e você tem visto somente perdas e você não entende e você diz que é fiel a Deus, que você anda de conformidade com Deus, você pertence a Deus, você tem o Espírito de Deus. Deus fez uma aliança com você, principalmente para você receber o Espírito Santo. Deus fez uma aliança com você, assim como fez com Abraão, quando ele passou como uma tocha de fogo entre as partes dos animais, confirmando uma aliança com Abraão. E hoje, Deus confirma a sua aliança quando sopra em nós o seu Espírito. Mas você pensa, por que Deus não vinga os meus inimigos? Ele não vinga simplesmente por enquanto, porque ainda não encheu a medida dos seus pecados contra você. Mas assim que encher a taça da vida deles, dos pecados que eles têm cometidos contra você, então Deus vai te livrar. Deus vai te vingar. Aqueles amorreus estavam na terra de Canaã já por muitos anos. Mas aquela terra já tinha sido o quê? Depois prometida a Abraão. Deus tirou Abraão de Ur dos Caldeus e trouxe-lhe até a terra de Canaã, a melhor terra sobre a face da terra que existia naquele tempo. Mas naquela terra estava cheio de outros povos, cheio de outros reis. Mas foi para lá que Deus levou Abraão e prometeu a Abraão aquela terra. E quando Deus apareceu para Abraão, e Abraão fez-lhe uma pergunta até estranha, um pouco estranha: como saberei que herdarei essa terra se Deus já o tinha dito para Abraão? Não fazia sentido se Deus disse e Abraão fazer aquela pergunta. Porque aquela terra de Canaã estava cheia de outros povos, por todos os lados. Vamos ler aqui em Gênesis, para que você entenda como Deus vinga os nossos inimigos. Parece demorada, parece que demora muito tempo. Às vezes pode depender da situação. Pode demorar semanas, pode demorar até meses, e em casos até anos. Mas Deus não esquece. Toda a investida do seu inimigo, de pessoas que lhe odeiam, fazem feitiçaria, bruxaria, querem lhe destruir, tem o seu fim. Todos, porque você é fiel a Deus. E se Deus não vingou ainda, porque essas pessoas ainda não chegaram ao seu limite diante de Deus. No dia que chegar, Deus lhe vingará e lhe livrará da mão desse opressor. Para que você entenda toda essa palavra de disse Deus, aqui em Gênesis 15 diz assim: logo que Deus apareceu para Abraão, depois destes acontecimentos, diz aqui, veio a palavra do Senhor a Abraão. Depois desses acontecimentos, quais acontecimentos, não é?
Abraão teve um problema. Hum? Surgiu um problema a Abraão por causa de Ló. Mas anteriormente, quando Deus chamou a Abraão de Ur dos Caldeus, quando apareceu para Abraão e falou para Abraão, Deus tirou Abraão de entre a sua parentela, que era a sua família. Então, Abraão só poderia trazer os seus bens e a sua mulher. E se ele tinha escravos, tinha servos, não é? Em sua responsabilidade, os seus servos. Mas não a sua família. O que é que ele fez? Como ele tinha o seu sobrinho Ló, que era filho do seu irmão falecido, ainda era jovem, em vez de ter deixado com outro familiar dele, ele trouxe a Ló consigo. Com certeza, Abraão gostava muito de Ló e como era filho do seu irmão falecido, ele quis criar a Ló como filho. Então, quando Deus chamou Abraão, ele trouxe a Ló consigo. Mas Ló só deu grandes problemas para Abraão. E aquela guerra de 4 reis contra 5 reis envolveu a vida de Ló. E um servo hebreu que conseguiu escapar de Sodoma correu sabendo que Abraão era familiar de Ló. Correu e avisou a Abraão. Então Abraão, tendo seus 3 aliados, então chamou seus 3 aliados, se juntaram, e Abraão juntou 318 dos homens mais fortes que lhe pertenciam, que lhe serviam, que tinham nascido na sua casa. 318 para você ver o poder de Abraão, a riqueza de Abraão na terra de Canaã. Mas não era suficiente com 318 vencer a 4 reis que já tinham vencido 5 reis, que já tinham tomado todas aquelas terras de Canaã, porque aqueles 5 reis, por um ano, não quiseram mais servir aqueles 4 reis, que eram os reis mais fortes de toda a terra de Canaã, incluindo Sodoma e Gomorra, que foram tomados por esses 4 reis. Então, Abraão com 318 não era suficiente, ainda que eram homens valentes. Ele tinha que chamar reforço aos seus 3 aliados amigos, que dizem, que está escrito aqui também em Gênesis, que diz aqui que era Asner, Aner, Escol e Manre, dos 3 aliados. Com certeza, no total, não eram só 318 homens de Abraão, como muitos dizem. Então, juntando com esses 3 aliados, com certeza chegavam a 1000 homens para poder vencer um exército de 4 reis. Com certeza eu devia ter uns 5.000 homens. Como 1000 homens podiam vencer a 5.000 homens, por exemplo? Seria impossível numa guerra. E aqueles reis eram homens experientes, eram homens de guerra. Venceram a 5 reis. E chega Abraão com os 318 e com esses 3 aliados e vence esse 4 rei que tinha vencido 5, incluindo os reis de Sodoma e Gomorra, que depois fugiram para não serem mortos, porque esses 4 reis sacaram todas aquelas terras de Canaã porque não quiseram obedecer a eles. Por 12 anos, todos aqueles 5 reis tinham obedecido aqueles 4 reis. Quando desobedeceram por um ano, depois de um ano desobedecendo, eles voltaram contra aquelas terras e levaram todas as pessoas, todas as riquezas, todos os mantimentos, todos os animais com eles. Então, ouvindo Abraão que Ló também tinha sido levado com as suas riquezas, com tudo que Ló tinha, então Abraão foi buscar reforço. E trouxe reforço e foram contra esses 4 reis que tinham vencido 5 reis, incluindo Sodoma e Gomorra. Então Abraão foi e os alcançou e os derrotou, mas com a ajuda de Deus. E depois, por isso,
é que Deus apareceu e disse logo, depois destes acontecimentos, veio a palavra de Deus a Abraão, numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Abraão ficou com medo, depois de ter vencido aqueles 4 reis que tinham vencido 5. Ele ficou com medo de retaliação. E Ló criou esse problema. Ló, não foi só esta vez que Ló tinha criado um problema para Abraão. Não era a primeira vez. Por isso, quando Deus chamou Abraão, a sua mulher, e ele tinha que trazer, claro, os seus servos. Mas ele não chamou a parentela, até disse que era para abandonar sua parentela. E Abraão nem pensou nisso. E levou a Ló consigo. E Ló veio ser um problema várias vezes. Abraão teve que livrar a Ló. Mesmo quando foi para o Egito, na volta do Egito, quando saíram de lá com riquezas, houve problema entre os servos de Ló contra os servos de Abraão. Tiveram que separar. E novamente, Ló foi para Sodoma. Porque Ló não queria viver ali nos campos, nas tendas. Ele queria viver em casas. Queria viver na cidade. Mas na cidade há muitos problemas. E aqueles reis atacaram a cidade e levaram a Ló. Então Abraão teve que ir lá resgatar o seu sobrinho. Arriscou tudo para salvar o seu sobrinho. E depois ter vencido aqueles 4 reis, veio um rei de Salém chamado Melquisedeque. Esse rei de Melquisedeque ouviu, alguém levou notícia a esse rei, que era um outro reino, que existia ali nas terras de Canaã. Havia vários reinos. Havia muitas cidades que territórios que tinham reis. E Salém era um deles. E Melquisedeque era rei desse território desse reino chamado Salém. Melquisedeque não surgiu do nada. Alguém chamou, avisou, ou o próprio Deus falou a Melquisedeque, porque ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Talvez tenha sido Deus que o enviou a Abraão. E quando Abraão veio da matança dos reis, surgiu Melquisedeque trazendo o quê? Pão e vinho. Com certeza Deus é que mandou levar pão e vinho a Abraão para sustentar a Abraão, porque estava cansado, esfomeado daquela guerra. Assim como os anjos desceram quando Jesus venceu o diabo no deserto. E serviram o Senhor Jesus com pães. Assim Deus também enviou a Melquisedeque para trazer aqueles alimentos que eram o vinho e o pão. Eu creio que não só a Abraão, mas a todos aqueles que estavam com Abraão e que venceram aquela guerra. E de tudo o que Abraão trouxe com ele, tomou daqueles 4 reis que ele tinha vencido, toda aquela população de todos aqueles reinos, daqueles 5 reinos, juntamente com as riquezas, os animais, tudo, de tudo, Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, porque, com certeza, Abraão conhecia esse rei, sabia que ela era servo do Deus Altíssimo. Ninguém iria dar um dízimo a um homem, que ele não saberia quem era. Ele sabia quem era Melquisedeque. A Bíblia não fala mais sobre Melquisedeque. Mas Abraão sabia. Por isso Abraão deu o dízimo. Por quê? É a primeira vez que se fala sobre o dízimo na palavra de Deus, porque era algo praticado naquele tempo para com Deus. Essas coisas estão escritas, veio desde o início. O primeiro a praticar o dízimo, sem Deus pedir, foi Abel. Abel, tendo pegado das primícias dos seus animais e ofereceu a Deus,
a primícia, o melhor dos seus animais, o primeiro, que quer dizer o primeiro, ofereceu a Deus. Assim também Deus, quando apareceu em sonho a Abraão, para que revelasse a Deus as coisas do futuro, ensinou com isso a Abraão como nós temos que pedir algo a Deus e haver resposta. Você não pode andar na igreja simplesmente pedir, 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 só com orações noite e dia. Mas você tem visto a resposta às suas orações? Você pode ver sim, na sua vida, no dia a dia, na sua vida espiritual. Mas a resposta daquilo que você tem pedido, você tem visto só com orações? Não. E aqui está a receita que veio do próprio Deus para Abraão. Ensinou a Abraão como obter uma resposta eficaz do próprio Deus. Como fazer? Através de uma oferta. A oferta é que traz a resposta de Deus. A resposta de Deus vem através de uma oferta. Como está escrito, ninguém vai a Deus de mãos vazias. De mãos vazias você não vai receber nenhuma resposta do Deus Altíssimo. Eu falo para você por experiência própria. Se eu quero uma resposta de Deus, eu sei que primeiro eu tenho que ofertar algo para Deus. E nos dias de hoje não mudou. Não é porque está escrito aqui no Antigo Testamento, então quer dizer, a palavra de Deus nos dias de hoje é inválida porque se tornou velha. Não, ela não está velha. Nem no tempo de Malaquias, dos últimos profetas. Quando Deus pediu os dízimos e as ofertas. Quem trouxe a existência da prática do dízimo foi Abel. E os outros povos, com o tempo, com os séculos, começaram a praticar, porque viu que isso agrada a Deus e traz uma resposta de Deus. Por isso é que existia esse rei de Salém. Então, em todo o reino do rei de Salém, Melquisedeque, com certeza aqueles povos do seu reino praticavam isso para receber uma resposta de Deus. E Deus, com certeza, em sonhos ou em visão, falou com Melquisedeque e o enviou até Abraão com pão e vinho, porque estavam desfalecidos após aquela matança. Então Melquisedeque veio ao encontro de Abraão e o abençoou. Diz assim, Melquisedeque, rei de Salém, aqui no capítulo 14 e versículo 18 de Gênesis, diz assim, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Quer dizer, já existiam sacerdotes antes de Abraão. Mas porque Deus não escolheu a Melquisedeque, escolheu a Abraão? Pense um pouco, para que lhe venha o entendimento. Se já haviam pessoas já que agradavam a Deus, que serviam a Deus, qual era a necessidade de Deus chamar a Abraão? Abraão tinha uma característica de caráter. O caráter de um homem verdadeiro que agrada a Deus. Um homem de uma só mulher. Abraão tinha decidido ter uma só mulher por toda a vida dele. E essa mulher, mais tarde, Abraão descobriu que era estéril. E não podia ter filhos com ele. Então, mas esse era o maior sonho de Abraão. Abraão já tinha riqueza, já tinha tudo. E Abraão poderia ter outras mulheres para realizar esse sonho, e Deus sabia disso. Mas não. O caráter de Abraão, o caráter de um verdadeiro homem que agrada a Deus, estava em Abraão. Abraão poderia ter outras falhas, outros erros. Falhas e erros, todos os homens de Deus irão ter. Todos nós iremos ter. Mas o caráter estava em Abraão. Por isso, Deus escolheu Abraão pelo caráter de Abraão. Por querer ser um homem
e desejar um homem de uma só mulher e amar a Sara. Amava Sara e não queria ter outra mulher. Mesmo descobrindo que a Sara, depois, mais tarde, era estéril. Mas Abraão preferiu esperar. E Deus, vendo isso, ao longo dos anos, chamou a atenção de Deus. E é por isso que Deus escolheu a Abraão. E quando Deus chamou Abraão, Abraão creu. E foi por uma terra que ele nem sabia por onde ia. E Abraão creu. Só uma pessoa louca, não é? Ou uma pessoa lúcida, para crer, alguém chamar, e abandonar toda a sua família, ir por uma terra que nem saberia por onde iria, por ter ouvido a voz de Deus. Ele creu, ele podia duvidar, mas Abraão creu e seguiu aquela voz. Então, Abraão creu e Deus o abençoou. E mais tarde, Deus encontrou um outro homem com um caráter extraordinário, maior que o caráter de Abraão, que se chama Jó. Jó existiu depois de Abraão. Por isso é que não foi Jó, não é? Um homem escolhido por Deus para trazer a descendência, não é, de Deus, mas sim Abraão, porque Abraão existiu antes de Jó. Por isso é que não foi Jó, porque o caráter de Jó foi mais extraordinário do que de Abraão. Mas como naquele tempo existiu Abraão, então Abraão foi escolhido. Mas o que eu quero dizer sobre essa palavra disse Deus é o que Deus disse a Abraão, que é esse estudo. Disse assim: respondeu Abraão: Senhor Deus, que me has de dar? Se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Então, mas o sobrinho Ló não estava com ele? Com certeza, naquele tempo, tinha que ser uma descendência de sangue ou um herdeiro, não é? Através dos seus servos que lhe pertencia, porque Eliezer pertencia a Abraão, mas era servo, não era filho. Por isso é que Abraão não falou sobre Ló. Disse Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido em minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, por isso é que esse estudo disse Deus, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, será o teu herdeiro. Então, conduzindo, tirando Abraão de dentro da tenda, até afora, e disse-lhe, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes contar. E disse, será assim a tua posteridade, a tua descendência. Ele creu no Senhor, quer dizer, Abraão acreditou. E isso lhe foi imputado por justiça. Quer dizer, ele podia duvidar, porque não tinha filhos e a mulher era estéril. Mas Abraão creu na palavra de Deus, só olhando para os céus. Disse mais o Senhor, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar por herança esta terra, a terra de Canaã. Perguntou-lhe Abraão, Senhor, Deus, como saberei que hei de possuí-la? Como começamos esse estudo, aquela terra estava cheia de povos. Cheia de povos. Respondeu-lhe Abraão. Como? Assim, agora, Deus ensina como Abraão poderia saber, pela resposta do próprio Deus. Respondeu-lhe Deus assim, toma-me uma novilha, quer dizer, uma vaca, uma cabra, um cordeiro, quer dizer, uma ovelha, uma vaca, uma cabra e uma ovelha, cada qual de 3 anos.
uma rola e um pombinho. Quer dizer, 5 animais para um sacrifício. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os ao meio. Então, cortou o meio dos animais e colocou numa parte esquerda da terra, outro lado da parte direita, formando um corredor. Para que quando Deus viesse na forma de uma tocha e passasse, então todas aquelas partes do lado esquerdo e do lado direito fossem consumidos por Deus. Foram queimados totalmente e desapareceram como se fosse uma cinza ao Deus passar. E assim Deus fez uma aliança com Abraão. E tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desceram sobre os cadáveres, porém Abraão os enxutava. Quer dizer, quando Abraão fez o que Deus pediu, era um entardecer. Então Abraão cortou os animais, preparou aquele caminho. Logo o diabo enviou essas aves de rapina para poder comer aqueles animais, para que as ofertas não fossem perfeitas para Deus. Sempre que a gente tenta fazer alguma oferta que seja perfeita para Deus, o diabo aparece para atrapalhar. Nesse caso, enviou essas aves de rapina. Mas aqui diz que Abraão os enxutava. Então, Abraão batalhou ali para que os abutres não comessem aqueles cadáveres, porque chamou a atenção daquelas aves, mas com a ajuda de Satanás. Não só essas aves trazidas pelo diabo atacou, tentou atacar aqueles animais cortados por Abraão, também quando Abraão adormeceu depois de ter feito esse sacrifício, ele adormeceu porque era quase noite. A Bíblia diz logo assim, logo a seguir, ao pôr do sol, quer dizer, ao entardecer, ao anoitecer, quando chegou a noite, caiu profundo sono em Abraão. E grande pavor e cerradas trevas o atacaram, o acometeram. Quer dizer, o diabo atacou a Abraão por causa desse sacrifício que Abraão fez quando viu a Deus, para poder obter uma resposta de Deus. E logo, um pouco mais à frente, diz assim: e sucedeu que, posto o sol, quer dizer, ao anoitecer, houve densas trevas. Quer dizer, o que são essas densas? São os demônios, são as trevas, é o diabo que veio contra Abraão. Mas logo Deus, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou por entre aqueles pedaços que estavam do lado esquerdo e direito, naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência desta terra, desde o Egito até o grande rio Eufrates. Mas anteriormente, Deus revela a Abraão, após ter passado por entre as partes, como uma tocha de fogo. Deus veio como uma tocha de fogo, passou por aquelas partes, consumiu aquelas partes, queimou todas aquelas partes e falou para Deus. Mas nesse inteirinho, as trevas atacaram a Abraão e Deus veio e apareceu e disse para Abraão assim, em sonho, não é? Em sonho. Sabe com certeza que a tua descendência será peregrina na terra alheia, que era no Egito. Quer dizer, Deus revelou o futuro a Abraão. Só Deus sabe o futuro. Deus não adivinha. Quem adivinha, tenta adivinhar, é o diabo. Por isso que as adivinhações são coisas contra o próprio Deus. Quem tenta adivinhar as adivinhações é do diabo. Deus sabe do futuro. Deus não é adivinho. Deus não precisa adivinhar. Deus sabe o futuro. Então, por causa daquela oferta, Deus trouxe a resposta a Abraão. Por isso, é o que eu quero dizer para você. Você que espera
uma resposta em Deus e só tem feito as orações, há quantos anos você faz as orações? E aonde está a resposta às suas orações? E Deus é quem, se Deus ensinou a Abraão, Deus ensina a nós como trazer uma resposta às nossas orações, às nossas necessidades. É através, não é, do sacrifício ou de uma oferta. É que Deus vai trazer essa resposta que você precisa. Mas se você não aceita o Antigo Testamento não deixou de ser a palavra viva, como está escrito no Novo Testamento. A palavra de Deus é viva e eficaz. É viva e eficaz. Ela não está morta. Quer dizer, Deus falou naquele tempo e nos dias de hoje não vale. A palavra de Deus permanece para sempre. O próprio Senhor Jesus nos ensinou isso. Ainda que passe os céus e a terra, as minhas palavras não passarão. Se as palavras do Senhor Jesus permanecem para sempre, e as palavras do Deus Altíssimo morrerão, as palavras do Deus Altíssimo é espírito e vida. Elas funcionam até hoje. Hoje você não precisa sacrificar nem comprar uma vaca, uma cabra e uma ovelha para cortar um meio e oferecer a Deus. Mas você pode oferecer a Deus o dízimo, as ofertas, que hoje é o nosso sangue, o sangue do nosso trabalho, que é o dinheiro que a gente recebe no fim do mês. Mas se você não aceita tanto o dízimo quanto as ofertas, jamais Deus vai lhe responder. Essa é a regra, essa é a lei de você obter uma resposta imediata de Deus. Só com as orações você até pode receber, mas certas bênçãos, certas respostas só vêm através do sacrifício e das ofertas e do dízimo. Veja que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Abraão não inventou o dízimo. O dízimo já existia. Desde Abel. E os outros povos também já faziam isso. E é por isso que Melquisedeque, que era sacerdote, recebeu o dízimo. A quem você há de devolver o dízimo? Na casa de Deus, que existem os sacerdotes. Você não dá o dízimo numa instituição qualquer. Tem que ser na casa de Deus, aonde servem a Deus. Ao servo de Deus que vai administrar tanto esse dízimo como essa oferta. Abraão cumpriu com a palavra de Deus. Foi Deus que pediu o dízimo. Deus que instituiu o dízimo e as ofertas. E ensinou a Abraão. Mas o que Deus ensinou a Abraão já era praticado por Melquisedeque e por outros povos. Desde o tempo de Abel. Os povos daquele tempo seguiram Abel. Sabiam que aprenderam com Abel que os dízimos e as ofertas traziam resultado. E havia sacerdotes. Melquisedeque era sacerdote de Deus Altíssimo. Para que você saiba, para que você não pense que essas coisas do passado não acontecem nos dias de hoje. Nada mudou. Só mudou que nós não sacrificamos mais os animais. Mas as ofertas nós temos que apresentar a Deus. Nós temos que apresentar para receber de Deus uma resposta. E Deus deixa bem claro aqui, explica para Abraão. E depois faz uma aliança com Abraão e explica a Abraão o seu futuro, o futuro da sua descendência. E Deus diz assim para Abraão: e tu irás para os teus pais em paz. Quer dizer, tu morrerás serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Quer dizer, aqui chegamos ao início e fim desse estudo. Deus só vinga os nossos inimigos quando chegar ao limite dos seus pecados contra nós. E assim também Deus vai vingar
a este mundo quando encher o cálice do pecado deste mundo. Esse mundo chegará ao fim. Quando chegar o fim dos tempos, é porque chegou o limite da taça que está diante de Deus. E esse mundo será destruído. E assim também, todos os nossos inimigos têm o seu limite das coisas que têm feito contra nós. Quando chegar o limite perante Deus, Deus nos vingará. Por isso é que Deus nos ensina a não vingar dos nossos inimigos, mas sim orar por eles. E nós temos que orar por eles. Mas eles continuam a vingar-se contra nós. Sim, eles vingam. E Deus irá nos vingar. E nos trará o livramento, a bênção que tanto nós esperamos. Deus é que destrói os nossos inimigos, que envergonha os nossos inimigos perante nós. Não é você que vai fazer justiça pelas suas mãos, pela demora, não é, da vingança de Deus. Você não faz isso. Mas você espera em Deus. Quer seja no seu trabalho, quer seja em qualquer coisa da sua vida, em qualquer parte da sua vida, na sua vida sentimental, na sua vida conjugal, na vida dos seus filhos, que existe uma injustiça por alguma coisa, numa doença, em qualquer coisa. Só você sabe o seu problema. É Deus que vai vingar se isso provém de alguém, dos seus inimigos, quer sejam físicos ou espirituais. Deus vai vingar. Mas você tem que confiar. Você tem que fazer suas ofertas. Você tem que ser fiel a Deus. Você quer receber uma resposta de Deus sem fazer nada, só com as suas orações? Não é suficiente para certas respostas. Para certas respostas tem que haver sacrifício. E isso Deus ensinou a Abraão. Mas os outros povos, como Melquisedeque, já sabiam disso. E o pão e o vinho é o símbolo, não é, da Santa Ceia que o Senhor Jesus trouxe para nós. Que ao tomarmos da Santa Ceia, não é, que todos os nossos pecados seriam o quê? Apagados, porque somos pecadores. Ainda que você nasça de novo, receba o Espírito Santo e é uma nova criatura, mas nós continuamos a pecar, nós não deixamos de ser pecadores. Então, de tempo em tempo, nós temos que tomar a Santa Ceia. E isso já era praticado antes do Senhor Jesus constituir a Santa Ceia. Da gente comer o corpo de Deus, do Senhor Jesus, e beber do seu sangue. Para que sejam apagados os nossos pecados e nós tenhamos vida em nós mesmos. O Senhor Jesus é que nos ensinou isso. Então, a Santa Ceia é um oráculo de Deus que tem que ser praticado de tempo em tempo para a remissão de pecados. Não só aquele pecado que foi sepultado no batismo das águas. Quem foi sepultado ali foi o velho homem. Mas o novo homem, ele não deixou de ser carne. Ainda ele é pecador, ele não deixou de ser pecador. Então, quem pode remir, quem pode apagar esses nossos pecados é a Santa Ceia. Não é necessário, batizar novamente nas águas, se nós já fomos, batizados no Espírito Santo e nas águas. Quer dizer, se verdadeiramente o batismo nas águas valeu. Se veio o Espírito Santo é porque o batismo nas águas valeu. E se o Espírito Santo veio antes do batismo nas águas, você tem que batizar nas águas para que seja sepultado, a velha criatura. Dá para entender isso? E com a Santa Ceia, porque nós pecamos ao longo dos tempos, nos sejam apagados os nossos pecados. É assim que funciona. O Senhor Jesus veio, instituiu a Santa Ceia. Tudo o que Deus faz é perfeito. Deus não criou, um oráculo, que foi o último oráculo que Deus trouxe até nós, não só o Pai Nosso, mas também a Santa Ceia, por esse motivo. Porque nós somos pecadores e há necessidade que os nossos pecados sejam apagados para que não permaneça, perante Deus, para que nós sejamos renovados e avivados.
Os nossos pecados têm que ser apagados. Por isso que Jesus trouxe a Santa Ceia. Faça parte da Santa Ceia, com boa consciência. Você não vai tomar Santa Ceia se você não tem a intenção de abandonar os seus pecados, senão não vai funcionar. Não vai apagar os seus pecados, que você ainda não decidiu. Você tem que ter cuidado com as intenções. As intenções procedem todo o pecado. E é por causa das más intenções que muita gente tem dentro de si que não é abençoado por Deus. Remova as más intenções e você verá a mão de Deus. Todo pecado tem uma precedência. E a precedência são as intenções. Apaga as intenções. O diabo até traz más intenções. Não alimente as más intenções para praticar um erro, para praticar um pecado. Não use das intenções, não é? Para fintar a Deus e driblar o diabo. Não se finta a Deus. Não se dribla a Deus. Nem se finta o diabo. Se obedece a Deus e não se brinca com o diabo. Se brinca com o diabo, você vai cair. Você vai cair numa teia, numa armadilha. Você vai cair no laço do passarinheiro. Não dê atenções às intenções que surgem na nossa mente, que vêm do diabo. Toda intenção que nos leva para o pecado vem do diabo. E não tente driblar a Deus, nem fintar o diabo. Porque você tem o conhecimento da palavra de Deus, como fizeram no passado. Eles sabiam que não podiam ter várias mulheres. Eles fintaram o que está escrito nos 10 mandamentos, não é? Que casavam novamente, para não viver adultério. Mas Deus disse que era para ter uma só mulher. Só em caso da mulher ser estéril, podiam adquirir outra mulher, era a lei. Mas eles fintaram a lei naquele tempo. Isso se chama fintar a Deus. E você não pode driblar ao diabo sabendo que Deus vai lhe defender, vai lhe guardar. Você pode um dia cair, não é, no laço do passarinheiro. Você tem que orar contra as intenções. Essas intenções surgem em mim, em você, em todos. Mas você tem que vencer esses maus pensamentos, porque senão é uma semente que dá origem ao pecado. Preste bem atenção e vença os maus pensamentos. E você verá o resultado na sua vida espiritual, vai refletir na sua intimidade com Deus. Mas a intimidade com Deus é para aqueles que o amam, para aqueles que o obedecem e para aqueles que receberam o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não há intimidade com Deus. Se você não recebeu o Espírito Santo, você não tem intimidade com Deus. A intimidade com Deus só vem para aqueles que receberam o seu Espírito. Pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.